conforme nós temos os estilos, né, do sistema de informação geográfica no computador, carregamos ele, sincronizamos automaticamente com a mesma configuração, ela aparece então no ambiente SIG web. Então essa é uma das grandes vantagens do sistema de informação geográfica, a produção cartográfica dentro dele, inclusive a geração de relatórios, ok, gráficos, ok, e por aí adiante. Então, é importante que aquela pessoa que atualmente vai produzir cartografia domine, então, essas ferramentas, ok? Para poder produzir mapas. Não diria que deve exatamente dominar várias ou todas as ferramentas, mas que domine bem uma das ferramentas para poder produzir a cartografia da criminalidade, gerar relatórios e por aí adiante. Até porque, mesmo os softwares de sistema de informação geográfica, elas podem ser sincronizadas, né? Os seus dados com um ficheiro do Excel ou serem disponibilizadas na web para poder então se gerar dashboards com gráficos estatísticos para poderem serem apresentados. Uma das coisas também que é importante para aquele que vai para o nível um pouco mais superior do sistema de informação geográfica é o domínio, não só de linguagens de programação como Python, R, C ou outros, ok? Mas também o domínio lógico daquilo que é as bases de dados, né? Se conseguir trabalhar com um sistema de gestão de base de dados, onde depois os dados, em vez de serem armazenados em ficheiros de SIG espacial como uma shapefile, sejam então armazenados numa base de dados, ok? Então, tem essa grande vantagem do uso do sistema de informação geográfica exatamente por causa disso, né? Logo, nós conseguimos exatamente visualizar, né, os dados através de gráficos e mapas interativos, conforme vocês conseguem ver aí, para essa mesma produção. Agora, para além de nós visualizarmos esses dados, que já estava a mencionar, uma componente que é a análise espacial, né? Essas análises espaciais vão, então, nos ajudar a concluir e a trazer alguns padrões criminais, né? Por exemplo, aquilo que nós chamamos de agrupamentos ou cluster, né? Vamos supor que está a acontecer crime no município do Kazenga e vai então se fazendo o mapeamento, né? Através desse mesmo mapeamento nós vamos conseguir identificar onde há um agrupamento e conseguimos então aí tirar algum padrão, vamos assim dizer, que há muitos crimes, ok? Por exemplo, no distrito do Ojarenda, ok? Então, como há muitos crimes no distrito do Ojarenda e que conforme nós conseguimos visualizar no mapa, né, esse agrupamento, consegue então se fazer alguma tomada de decisão, né, sobre aquilo que deve ser feito para poder então dar solução a este acontecimento que vai então aumentando gradativamente, ok? Outra coisa também, para além das análises espacial, né, podemos fazer análise de densidade e dispersão dos crimes, porque existem aqueles crimes que acontecem devidamente, né, ou acontecem dispersos, né? As correlações também espaciais com fatores socioeconômicos e demográficos. Ou melhor, para além de nós coletarmos essas informações, há aqui essa necessidade de nós termos dados demográficos para podermos então também tirar outras análises, podemos tirar também outras conclusões. Ou melhor, vamos supor que nós temos um crime vamos supor que num determinado município vai acontecendo crimes, ok? Para nós podermos ter uma informação sobre a quantidade de pessoas que são afetadas sobre esse crime, lógico que nós temos que ter dados demográficos, ok? No município do Kazenga, no distrito do Ojarenda, se nós sabemos o número de população que vive naquele distrito e que vive num outro distrito, nós já sabemos que, infelizmente, por causa do crime vamos assim dizer, por causa de crime de assalto à mão armada, né, então tirado a conclusão que, né, mais pessoas podem ser afetadas, né, quando há um assalto à mão armada no distrito do Ojarenda, por causa do número de população, né, e os fatores socioeconômicos lá, né, do que num outro município onde vive menos população. Então, essa correlação que é feita através desses dados criminais, né, por meio de fatores socioeconômicos e demográficos é essencial. Por isso é que eu digo aqui que, né, é essencial
exatamente termos informação demográfica da região para podermos então ter melhores padrões e conseguirmos dar melhor respostas às necessidades, ok? Existem muitas aplicações práticas da cartografia da criminalidade. Podemos aqui citar, por exemplo, no auxílio do planeamento e implementação de estratégias de segurança, lógico, né? Porque para nós podermos fazer uma própria estratégia conforme deve ser, esse mapeamento da criminalidade vai nos ajudar então a fazer essa implementação de estratégia de segurança, assim como identificação de áreas de risco e alocação eficiente de recursos policiais, né? Por exemplo, quando nós mapeamos a criminalidade, né? Conforme estava aqui a dizer, né? Zonas onde há mais crime, onde há menos crime, assim se consegue fazer a identificação de áreas de risco e poder-se então se alocar eficientemente os recursos policiais, em vez de se alocar sem ter exatamente essa informação dos crimes distribuídos espacialmente. A outra grande vantagem também aqui é o monitoramento de tendências criminais ao longo do tempo, ok? Isso facilita em muito, né? Porque com esse mesmo mapeamento da criminalidade, conforme nós já dissemos, conseguimos então ver, por exemplo, qual é o período em que acontece mais crimes, se é no mês de dezembro, se é no mês de janeiro, né? Porque, de acordo com algumas informações que nós já mencionamos anteriormente, demográficas e socioeconômicas, e assim então conseguimos dar melhor resposta às necessidades do combate à criminalidade. O que nós vamos procurar falar agora é os desafios, né, e considerações éticas, porque, lógico, nós estamos a falar de dados, coleta de dados, ok? Esses dados devem exatamente, né, ter uma boa privacidade e segurança, né? Senão, os dados são utilizados de forma inadequada. Vamos supor aqui que são coletados dados de crime numa determinada região, onde se coleta quer o nome do criminoso, quer o número de telefone. Isso é algo que deve exatamente se manter privado dentro da própria instituição. Logo, quando tiver que se utilizar um SIG web, vamos supor, para poder apresentar aquilo que é a criminalidade numa determinada região, devemos exatamente ter essa mesma cautela de não fornecer dados que não são adequados, ok? Porque, logicamente, existem questões que são de foro jurídico e que existem dados que não são passados, então, assim, de forma atabalhoada, ok? A outra coisa também é limitação e viés nos dados de crimes, né? Vai acontecer aquelas situações em que, por exemplo, há uma determinada região que acontece um certo tipo de crime, mas às vezes há um crime, né, que praticamente não acontece aí, vai acontecer naquela altura. Então, algumas cautelas, né, que nós devemos ter para poder, então, tirar alguns padrões e tomar algumas decisões que não devem ser precipitadas, né? E, lógico, o uso responsável das informações obtidas, ok? Vamos passar aqui agora para um outro ponto, que são os casos de estudos e exemplos práticos, ok? Exemplos reais de aplicação da cartografia da criminalidade em diferentes contextos. Podemos aqui dizer, por exemplo, resultados e impactos alcançados, né, de acordo com aquilo que foi mapeado, foi cadastrado, ok? Nós temos aqui, por exemplo, este exemplo que nós trazemos de mapeamento da criminalidade numa determinada região, em que nós conseguimos observar no mapa aquilo que nós chamamos mapas de calor, né? E conseguimos ver, por exemplo, aqueles sítios que estão muito mais escurecidos, né? São as zonas em que há maior crime, ok? E aqueles sítios onde não temos, então, os agrupamentos, são as zonas que tem menor crime. E assim, então, conseguimos tirar melhor conclusão, conseguimos, então, ter melhores resultados. Agora, existem recursos e ferramentas diversas que são utilizadas quando nós estamos a falar em sistemas de informação geográfica, não só para o mapeamento da criminalidade, né, mas no geral, ok? Por exemplo, existem fontes públicas e privadas, né? Nós cá em Angola podemos falar, por exemplo, no CISP, podemos falar, por exemplo, daqueles dados que a própria polícia já coleta mensalmente e armazena, por exemplo, em ficheiros do Excel
e dados também, ou informações que estão no Word, ok? Isso pode ser utilizado para se fazer também mapeamento da criminalidade, né? E poder então se mudar um pouco o paradigma, para além de nós termos apenas o registro da criminalidade, passarmos então também a ter o mapeamento da criminalidade e assim conseguimos ter, né, uma melhor análise, né, de forma espacial. Existem vários softwares e tecnologias também utilizadas na cartografia da criminalidade, que eu já acabei de citar anteriormente, né, que são aquelas questões de softwares grátis, softwares comerciais, né, para dispositivos móveis também existem próprios softwares que são utilizados, que eu acabei de citar também aqui. Posso aqui fazer um refresh como o ODK, Colette, o Survey 123, o TerraSync, entre outros, ok? E, logicamente, que com o domínio de base de dados, linguagem de programação e não só, a própria, o técnico também pode ir desenvolvendo outras ferramentas que podem ser utilizadas, né? Nós cá na TopoGIS temos essa capacidade, temos nossos técnicos preparados para essas questões, né, desenvolver sistema de informação geográfica. Conforme você vê aí na imagem, nós temos inclusive uma base cartográfica de Luanda, conforme vem, mas também temos já de algumas províncias, onde nós conseguimos ver alguns elementos de base que são essenciais quando nós queremos exatamente apresentar, né, ou mapear a criminalidade, como quarteirões, ruas, ok? Temos aqui alguns pontos de interesse que devem exatamente serem considerados. Porque se nós, por exemplo, vamos dizer que queremos fazer uma gestão da criminalidade que está acontecendo numa determinada região, se nós temos esses elementos de base mapeados, vamos supor, com uma escola próxima onde está acontecendo a criminalidade, nós já conseguimos de antemão saber o que é que nós vamos alocar para aquele caso, né? Qual o nível o nível de escolaridade aí do pessoal, o que é que nós devemos conversar exatamente com aqueles alunos e por aí adiante, ok? Então, como considerações finais e alguma discussão aqui, né, nós vemos que o papel da cartografia da criminalidade é importante na segurança pública e prevenção de crimes, né? Assim, podemos citar também como o potencial da análise espacial na compreensão e combate à criminalidade. Por exemplo, aquilo que eu mencionei sobre os agrupamentos, cluster, são ferramentas que utilizamos dentro do software de sistema de informação geográfica para poderem nos apresentar estes mesmos realces, ok? E com isso conseguimos então ter alguma informação que à vista desarmada nós não conseguimos ter, ok? Sobre a análise espacial existem outras técnicas que também são utilizadas, não apenas os clusters. Nós vamos aqui mencionar, por exemplo, as análises de buffer, né? Que é através de um ponto, né? Vamos supor, aconteceu um crime num ponto e queremos exatamente identificar, né, quais são as edificações próximas, né, e que tipo de edificações existem para podermos então tirar alguma conclusão e conseguirmos visualizar, por exemplo, das edificações existem escola, existem mercado, né? E existem outros tipos de edificações. Essas informações são úteis por quê? Porque a partir do gabinete a própria instituição já consegue exatamente saber qual é a quantidade de escolas que existem aí naquela região e como devem atuar para poder então dar solução àquele crime que está no momento a acontecer ou que aconteceu naquela região, ok? O potencial futuro da análise espacial na compreensão e combate da criminalidade é exatamente importante e nós vamos trazer exatamente também um vídeo, né, para o público no geral sobre aquilo que são as análises espaciais profundamente, ok? Porque existem outras técnicas de análises espaciais que também são utilizadas para podermos tirar então novas informações a dados geográficos espaciais. Nós vamos aproveitar, terminar aqui para hoje, ok? E muito obrigado por terem acompanhado este seminário e qualquer questão que tiverem, né, podem deixar aí no YouTube ou no Facebook, onde vocês encontrarem o próprio vídeo, para nós podermos então também dar um seguimento, poder responder no momento, caso seja uma questão que deve ser respondida. Se tiverem alguma contribuição também podem deixar. Muito obrigado, Rosário Dilo. Aproveito aqui, né, passar a informação para poderem também seguir o nosso site de serviços, que é topogis-ao.com, ou o nosso site das informações, que é academia.topogis-ao.com. Muito obrigado e até a próxima.